Vamos já diretamente às informações com todos os detalhes da área policial. Mais notícias. Uma pessoa morre, 7 ficam feridas em colisão e capotagem de veículo aqui no Ceará, Tietô. Primeira informação, Paulinho, aqui da cidade, como você disse, esse grave acidente na CE 183, no interior aqui do estado do Ceará, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 7 feridas na manhã desta última terça-feira. E olha só, esse acidente aconteceu por volta das 8 horas na comunidade, no trecho que interliga as cidades de Cariré, Varjota e Heruitaba, na região norte aqui do nosso estado, a região essa conhecida como a Manaiara. E olha só, a colisão foi frontal, Paulinho, e entre 2 veículos. Um dos carros transportava 4 pessoas, um motorista, identificado como Cícero, um agente de saúde e 2 primos, que são autistas. E eles eram moradores da comunidade de Jucasa, aqui na nossa região centro-sul, e retornavam para casa após realizar exames em um laboratório no centro da cidade. Com o impacto, os 2 carros capotaram e ficaram tombados às margens da rodovia. O motorista Cícero não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro veículo também tinha 4 ocupantes, todos ficaram feridos, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal que atendeu a ocorrência, não há risco de morte para elas. E conforme apuramos, Paulinho, a CE 183 é conhecida na região por suas curvas sinuosas e pela presença de muitos buracos, mesmo após uma reforma recente no trecho que passa por municípios como Cariré, repito, Varjota e também Heruitaba, e esse acidente está sendo investigado pelas autoridades. Pois é, Tietê Henrique, 4 são condenados por envolvimento na morte de torcedor adolescente na nossa capital. 4 homens foram sim condenados, Paulinho, apenas que somadas chegam a mais de 50 anos de prisão por envolvimento na morte do torcedor Otoniel Fialho Souza, de 15 anos, fato esse ocorrido na capital. O julgamento começou na segunda-feira e terminou na madrugada desta terça-feira por volta das 23 horas. Olha só, o crime aconteceu em 2019, no bairro Siqueira, quando o Otoniel voltava de uma partida entre Ceará e São Paulo, na Arena Castelão. O jovem pegou um ônibus com mais 3 amigos e, quando desceram, foram abordados por um grupo de pessoas em carros. E dizer que o Otoniel, que estava vestido com a camisa de uma torcida organizada do Ceará, foi agredido com socos, chutes, golpes de barra de ferro e pauladas, viu, Paulinho? Ele chegou a ser internado, mas morreu 2 dias depois, no hospital. E um amigo dele também ficou ferido, mas sobreviveu. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi motivado por uma rixa entre as torcidas organizadas dos times do Ceará e do Fortaleza. Ao todo, a polícia identificou que 6 pessoas participaram do crime, contudo, uma delas morreu no decorrer do processo. E trazendo aqui um pouco das sentenças, Paulinho, o Rael Felipe Carneiro foi condenado a 25 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra um amigo do adolescente e associação criminosa. O Francisco Everton de Souza Filho, de 25, foi condenado também a 25 anos e 4 meses pelas mesmas qualificadoras. E o Rosinaldo Ferreira Abreu, esse a 6 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por tentativa de homicídio. E ele foi absolvido da acusação da morte do adolescente. Francisco Flávio de Aguiar Júnior, a 1 ano e 3 meses de prisão em regime aberto por associação criminosa. Esse foi absolvido também da acusação da morte do adolescente. Portanto, trazendo aqui as sentenças e dizer que Shirley Maria Coelho Abreu foi absolvida de todas as acusações e Gilberto da Silva Fernandes morreu durante a instrução criminal. Com isso, teve a punição, né, digamos assim, extinta. Fica o registro aí dessa informação. Pois é, Justiça marca julgamento para decidir sobre cobrança de ingresso em Jericoacoara. A informação agora e o detalhe com a Tainá Martinez. O julgamento do recurso apresentado pela Urbia Cataratas para manter a cobrança da taxa de acesso à Vila de Jericoacoara, que fica nas proximidades do Parque Nacional de Jericoacoara, será na próxima terça-feira, dia 23 de setembro. A decisão foi do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e busca resolver o imbróglio que se arrasta ao longo dos últimos meses. Pesa contra a empresa o fato de o Ministério Público Federal já ter emitido parecer contrário à concessionária, alegando que a cobrança não encontra amparo legal e representa risco direto ao direito constitucional de ir e vir da população local, bem como dos visitantes. Neste julgamento do TRF-5, a decisão dos magistrados é vista como determinante para a população local,
cuja base da economia de boa parte da população de pouco mais de 25 mil habitantes depende do turismo. Por reiteradas vezes, desde o início da concessão do primeiro semestre do ano passado, a cobrança de taxa para quem deseja visitar o Parque Nacional de Jericoacoara foi suspensa. Inicialmente, a previsão é de que os visitantes pagassem R$ 50 para ir ao local. É isso, 11h56 agora, e o motorista entra com caminhão em Rio para apagar incêndio em carga de madeira. Essa situação viralizou, viu, Paulinho? E foi aqui no estado do Ceará. Esse motorista entrou com um caminhão no Rio Jaguaribe para apagar esse incêndio na carga de madeira que ele transportava no veículo na cidade de Russas, aqui no interior do estado do Ceará, e foi na tarde da última segunda-feira. Uma testemunha gravou o momento em que o condutor dirigiu em direção ao rio, enquanto as chamas consumiam a carga que estava nessa carroceria. E a presenciar essa cena, vários homens que estavam nas proximidades entraram no reservatório para ajudar o motorista, usando baldes que foram cheios com água do rio, e os homens conseguiram apagar o fogo, viu? Evitando que ele destruísse o caminhão. O motorista do veículo não ficou ferido, mas ressaltar aí, pelo menos um desses frames, né, do vídeo, que repercutiu bastante nas redes sociais, o caminhão incendiando, mas o condutor teve essa esperteza, né, de levar ao rio, né, o Rio Jaguaribe, e nesse período ainda tem um pouquinho de água, mas pelo menos o suficiente, né, o maior rio seco do mundo. Conseguiu ser capaz aí de ajudar nesse combate às chamas. A origem desse incêndio, né, Paulo, é que segue no campo da incerteza. Ainda bem que teve a esperteza do homem aí, né, Tito? E o vigilante reage à tentativa de assalto e suspeitos morrem em galpão em Aquiraz. Esse galpão pertence a uma prestadora de serviço da Enel Distribuição Energia em Aquiraz, e 2 suspeitos morreram sim durante essa ocorrência na noite desta segunda-feira, viu, Paulinho? O caso foi no bairro Camará, por volta das 20h40, segundo registros de uma câmera de segurança. E ressaltar aí que 3 suspeitos participaram da ação, o terceiro fugiu. Não há informações se esse último foi capturado posteriormente, mas dizer que o vídeo do momento mostra que o vigilante atirou contra os 2 que, após serem baleados, fugiram. Um deles faleceu no local e outro, visivelmente machucado, pegou a arma do comparsa e tirou a própria vida com um tiro na cabeça. A polícia militar foi acionada ao local, na rua Emanuel Feliciano de Lima, e apreenderam 2 pistolas e 2 revólveres, além de armamentos e rádios comunicadores. Todo esse material foi enviado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi registrado um inquérito policial. Em nota, a Enel afirmou que apoia a parceria MRO e informa que acionou os órgãos de segurança que estão atuando, né, neste caso. Fica o registro aí da informação, Paulinho. É isso. Fiéis ignoram tradição e arrancam ladrilhos da estátua de São Francisco em Canidé. Detalhes agora com Tadeu Gomes. As ações foram registradas por um influenciador local e ganharam as redes sociais. Nas imagens é possível ver uma mulher com um utensílio similar a uma espátula arrancando partes dos ladrilhos da estrutura, deixando um buraco. Por toda a base da estátua, a ausência de centenas de cerâmicas constata que ações similares são recorrentes. O caso ocorreu 2 dias após a inauguração da primeira etapa do complexo comercial e revitalização do entorno da estátua, espaço localizado ao lado do monumento, que reúne um centro de compras e restaurantes. De acordo com a área pastoral São Pedro da paróquia São Francisco das Chagas, onde fica a estátua, circulou na cidade um boato de que os ladrilhos, quando usados para fazer um chá, poderia curar doenças. Por isso, alguns fiéis estariam indo até o local. A identidade da mulher do vídeo ainda não foi confirmada. O monumento erguido no alto do moinho é considerado uma das grandes atrações turísticas do Ceará e um dos mais importantes para religiosos cearenses. A estátua possui uma escada com 125 degraus que leva até um mirante com capacidade para 15 pessoas. Ela surgiu das mãos do artista cearense Deoclésio Soares Diniz, mais conhecido como Seu Bibi. Em nota, a Prefeitura de Canindé, responsável por manter a estátua, classificou o ato como vandalismo e afirmou que a ação, longe de representar um gesto de fé, configura dano ao patrimônio público e está sujeita a sanções previstas em lei.
Mais notícias. 12 horas e 1 minuto agora, meio-dia, 1 minuto. E um esquadrão antibombas é acionado após suspeita de bomba no Fórum Clóvis Bevilacqua. O esquadrão antibombas foi acionado sim, Paulinho, e testemunhas relataram à equipe de reportagem que uma mochila foi encontrada em frente ao prédio, isso na calçada, por volta das 8h30, e que o esquadrão atuou rapidamente. Imagens da ação foram registradas perto das 10h30, a equipe até esteve no local, só que a situação já estava normalizada. E o Tribunal de Justiça do Estado informou por meio de nota que o objeto, com características de um pequeno artefato explosivo caseiro, foi localizado, Paulinho, por um colaborador do fórum na área externa do prédio. Um fato imediatamente comunicado ao policiamento local, que adotou as medidas necessárias para a resolução da situação, incluindo o isolamento da área e o acionamento de uma equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado. Foi assim que a nota resumiu esse desfecho, trouxe o desfecho dessa situação. E o TJ, Paulinho, comunicou que os indícios preliminares apontam para uma possibilidade de o artefato, na verdade, estar relacionado a um confronto ocorrido no último final de semana entre as torcidas organizadas na rua secundária ao prédio do Fórum. As imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para investigar as circunstâncias do ocorrido e apurar também os responsáveis. A pasta da Secretaria da Segurança Pública também emitiu nota, informou que o artefato artesanal recolhido foi destruído de forma controlada em local seguro e o caso passa a ser investigado pelo 14º Distrito Policial responsável pela atuação na área. Fica aí o registro dessa notícia, Paulinho. O esquadrão antibombas aí sendo acionado por suspeita de bomba no Fórum Clóvis Bevilacqua. Sobe para 76 o número de detidos em segunda noite seguida de queima de fogos comandada por facções no Ceará. 76 é o número de suspeitos, Paulinho, envolvimento com grupos criminosos que promovem essa queima de fogos pelo segundo dia consecutivo, também pichações com siglas de facções, tudo isso na noite desta terça-feira, em vários pontos da capital Fortaleza. E também em outros municípios aqui do estado, Paulinho. E foi a segunda noite seguida que a polícia capturou criminosos que participaram, repito, dessa queima de fogos massiva para comemorar novos territórios conquistados e intimidar também rivais. Na segunda-feira, outras 19 já haviam sido detidas. Ao todo, são 95 presos em 2 dias. E conforme a polícia viu, as novas capturas aconteceram em Fortaleza, região metropolitana e interior do estado. E na ação também foram apreendidos diversos fogos de artifícios, veículos, drogas, armas de fogo, também munições. Dentre os suspeitos detidos, Paulinho, 32 foram localizados em Fortaleza, nos bairros Planalto, Ayrton Senna, Prefeito José Walter, Mondumbim, Vila Manuel Sátiro, Canidezinho, Passaré e Siqueira. E outros 29 foram capturados nas cidades de Maracanaú, Aquiraz, Paracuru, Pacatuba, Horizonte, todas essas aí, repito, na região metropolitana de Fortaleza. Também foram registradas, Paulinho, capturas no interior do estado, sendo 8 suspeitos detidos no município de Canidé, 5 conduzidos para uma unidade plantonista em Quixadá e outros 2 em Morada Nova, cidades aí do interior do estado. Os indivíduos capturados foram conduzidos para a Delegacia de Repressões às Ações Criminosas Organizadas, na capital, e nas delegacias municipais e unidades regionais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Os suspeitos estão sendo investigados, viu, Paulinho, pelas práticas de crimes como associação criminosa, pichação e por integrar organização criminosa. Diante de toda essa repercussão, Paulinho, trazer aqui a fala do secretário de Segurança aqui do estado do Ceará, o Roberto Sá, ele que traz detalhes da atuação das forças de segurança neste enfrentamento ao crime organizado e também o seu olhar diante de toda essa movimentação e o comportamento do próprio crime com o avanço, instalação e avanço dos pontos do Comando Vermelho que disputa esse território, principalmente na capital, com a GDE. A informação também chegando a partir de agora. Importante ressaltar a firme determinação do governo do estado e das forças de segurança no sentido de combater incessantemente todo tipo de crime no nosso estado. Só no período de janeiro a agosto deste ano, houve um aumento de 61,5% de prisão de membros de organizações criminosas, um aumento de 34% de pessoas que praticaram crime contra a vida. Já são 1.929 pessoas presas por tirarem a vida de alguém e 1.418 presos por pertencerem a organizações criminosas. Quero agradecer aos policiais, a todos os membros profissionais das forças de segurança por esse empenho em estarem permanentemente
arriscando sua vida para proteger a nossa população. Muito bem, e trazer também, olha só, Paulinho, a fala do governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, que traz sua visão também, né, nessa atuação, né, e na atuação dessas forças de segurança neste enfrentamento e no combate ao crime organizado, em meio a esse cenário mais atualizado de avanço do Comando Vermelho, nessa disputa com a GDE, pichações, enfim, também sendo registradas na capital, também no interior. Já vamos falar dessa situação aqui a nível local, a nível de Iguatu, e principalmente esses foguetórios, né, que têm assustado a população e esse novo comportamento da cena de segurança aqui do nosso estado. O governador do estado com a palavra. Nós fizemos já várias medidas, seja de contratação de policiais, seja de investimento estrutural para as nossas forças de segurança, reestruturando todas as forças de segurança do Ceará. Nesse momento nós estamos fazendo um concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, aumentamos a inteligência no Ceará em mais de 700% e vamos dando a decisão política cada vez mais de intensificar ainda mais o fortalecimento das nossas forças de segurança e nossa ordem de atuar de maneira muito forte e buscando aproximação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, e nós acreditamos que enfrentamento às organizações criminosas precisa de mudança legislativa, fortalecimento das forças de segurança e muita parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário no enfrentamento ao crime. Já são 12 horas, 7 minutos, agora meio-dia, 7 minutos. 2 homens presos por furto de energia e receptação de cabos no Icó. Tiago Henrique. Trazer essa informação, Paulinho, do município vizinho Icó, como você disse, 2 homens foram presos por furto de energia e receptação. E foi nesta última terça-feira, essa operação conjunta, inclusive, entre as forças de segurança e a Enel Distribuição Ceará, com apoio da parte da segurança pública. E essa ação foi ontem, terça-feira, repito, no estabelecimento comercial no bairro Alto do Beto, onde técnicos identificaram ligações clandestinas e encontraram 150 metros de cabos e os suspeitos foram levados, obviamente, à delegacia de Icó, onde tiveram os autos de prisão em flagrante lavrados. É bom sempre ressaltar que o furto de energia, conhecido popularmente até como gato, né? É crime com pena de 1 a 8 anos de reclusão e, além do prejuízo ao fornecimento, a prática oferece alto risco de choque elétrico e incêndios, colocando aí em perigo quem manipula a rede elétrica e toda a população. Até a Enel, Paulo, tem disponibilizado canais de denúncia de forma anônima, o 0800 285 0196, também os seus canais nas redes sociais, a rede social X, o antigo Twitter, assim como também o Facebook. O registro aí dessa informação, uma ação conjunta, portanto, resultou na prisão de 2 homens que não tiveram seus nomes divulgados, é bom ressaltar, acusados aí de furto de energia e receptação de cabos em Icó. Uma operação aqui em Iguatu cobre símbolos de facções em muros do bairro Novo Iguatu. A polícia local, em específico o 10º Batalhão de Polícia Militar, não deu detalhes das motivações desta atuação, dessa operação, Paulinho, mas dizer que de forma institucional divulgou esse vídeo em suas redes sociais oficiais, onde mostram, né, os militares da Polícia Militar, assim como também do grupamento Raio, realizando, né, essa limpeza, entre aspas, né, dos muros pichados, a cobertura, na verdade, com uma tinta mais forte, desses símbolos de facções criminosas aqui em nossa cidade. E essa ação, Paulinho, aconteceu no Polo de Convivência, no bairro Novo Iguatu, e a ação integra, né, sabemos aí que uma ação do programa Ceará contra o Crime, que reúne forças policiais internos, também autorizados pelo Judiciário para remover essas inscrições ligadas à criminalidade. Num passado não muito distante, Paulinho, até inclusive no primeiro semestre, a atuação da Secretaria da Administração Penitenciária, né, a SAP, fez uma ação, né, muito parecida em outros locais aqui do nosso município. E, segundo a Polícia Militar, essas operações de caráter preventivo têm buscado aí reforçar a ordem pública, né, a sensação de segurança da população, e ao longo do ano a iniciativa tem se expandido em várias cidades do estado, unindo aí esses esforços no enfrentamento à violência e ao crime organizado. Repito, o policiamento local, através do 10º Batalhão de Polícia Militar, não deu detalhes, mas imagina-se, né, Paulinho, que esse novo comportamento, essa nova situação desse enfrentamento ao crime organizado e resposta em meio a esse foguetório, né, principalmente concentrado na capital, esse avanço da atuação do Comando Vermelho e confronto entre a facção GDE, tenha buscado, aí, motivado de alguma maneira o policiamento local dar esse tipo de resposta. Mas fica o registro aí dessa informação, dessa ação, dessa operação nesta última terça-feira aqui na cidade. Já são 12 horas e 11 minutos. Uma mulher abordada
por desconhecido na rua 25 de março, aqui no Iguatu. E o que chama a atenção, Paulinho, é que a rua 25 de março fica na lateral da sede do quartel de polícia militar, do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Iguatu. Trazendo aqui essas informações, Paulinho, e o destaque desta notícia é que na noite desta última terça-feira, segundo relato de um assistente social que presenciou toda essa cena, um homem gritava e ordenava para uma mulher, né, que estava acompanhada de uma criança, ordenava que eles subissem na moto usando palavras agressivas. Até essa testemunha que vamos trazer aqui a fala dela, ela que seguia para a sua residência, percebeu a gravidade da situação, retornou, interveio, né, nesta cena, gritando para que o agressor deixasse a vítima em paz, informando que acionaria a polícia. O homem fugiu antes da chegada da equipe policial e, ao ser amparada, a mulher relatou que não conhecia o autor desta ameaça e que nunca havia visto antes. Ela foi conduzida com segurança para a residência, mas estava em forte estado de abalo emocional e as autoridades realizaram buscas para identificar e capturar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. Fomos informados também, Paulinho, por meio da Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu, que até o momento nenhum registro, pelo menos através de inquérito aberto ou através de um registro de um boletim de ocorrência, foi feito na unidade local. Mas, enfim, a polícia aí, obviamente, está em estado de alerta diante dessa situação. Vamos a essa fala dessa assistente social, Paulinho, que passava pelo local. Não temos aliás, não vamos identificá-la, obviamente, até alteramos um pouco o tom da voz, justamente para não expor a sua atuação e tampouco expor a vítima deste fato. Vamos a este relato dessa profissional. Gente, eu acho que eu acabei de salvar uma mulher de um estupro. Aqui na 25 de março, ao lado do muro da polícia. Estou toda me tremendo aqui. Eu estava dobrando para ir para casa, ali na 25 de março. E aí, quando eu passei, eu ouvi um homem gritando assim: sobe na moto, vagabunda, sobe, eu tô mandando, não sei o quê. Aí eu imaginei que fosse o marido dela, porque ela também estava com uma criança pequena. Aí eu dei ré, voltei e gritei com ele, disse que ele deixasse ela em paz, que eu ia na polícia justamente falar do que estava acontecendo. Aí ele me chamou de vagabunda, e aí eu fui na polícia, cheguei lá desesperada, eu disse: olha, tá acontecendo aqui na rua ao lado, uma mulher sendo gritada, acho que pelo marido dela, mandando subir na moto, forçando, e ela tá com criança, e é uma situação de violência contra a mulher. Quando a polícia chegou lá, o homem já tinha ido embora, né? E eu segui, e aí o que aconteceu, que a mulher disse que não sabia nem quem era ele, que nunca tinha visto ele na vida. Eu ainda fui deixar ela em casa, ela estava toda se tremendo. Pois é, assustador, né? A polícia continua atrás deste homem. Quem souber mais informações já sabe ligar para a delegacia de polícia para saber que esse homem possa ser identificado e ser preso. Tia Henrique, 2 idosas foram assaltadas na Avenida Rui Barbosa, que é aquela avenida da antiga prefeitura de Iguatu, tia. Essa situação foi na noite de ontem, terça-feira, Paulinho. Essas mulheres, né, essas idosas, estavam na calçada das suas residências quando foram abordadas por 2 homens armados que tomaram de assalto os aparelhos celulares dessas vítimas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e os bens sequer ainda foram recuperados. Mas o registro foi feito, Paulinho, pelas forças de segurança, principalmente a Polícia Militar, que de imediato foi acionado. E imagine-se aí que também o caso já tenha chegado à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu. Registro, portanto, de um assalto à mão armada na noite de ontem na Avenida Rui Barbosa, Avenida Rui Barbosa, que fica em frente, acesso, né, direto à sede da antiga Prefeitura, o Paço Municipal de Iguatu, que se encontra aí com suas obras paralisadas. Um ambiente muito escuro, né, Paulo? E talvez isso tenha contribuído, né, uma via de pouco acesso, pouca movimentação. É um prato cheio, né, entre aspas, digamos assim, para a atuação dos criminosos. É verdade, Tiedo. E um rapaz de 20 anos foi baleado com 3 tiros aqui no Iguatu. Deu entrada na unidade de pronto atendimento, a UPA, 24 horas aqui da cidade de Iguatu, Paulinho. Esse jovem de 20 anos, após ser atingido por 3 disparos de arma de fogo na rua 12 de outubro. Segundo informações preliminares, a vítima, que não teve seu nome divulgado de maneira formal, foi transferida em seguida para o Hospital Regional de Iguatu, onde chegou inconsciente, inclusive, porém estabilizada. As circunstâncias do atentado ainda são investigadas pelas autoridades policiais e até o momento nenhum suspeito foi preso. Portanto, noite de ontem bastante movimentada aqui na cidade de Iguatu, Paulinho, com o registro dessas ocorrências
E o fato aí mais recente aí, essa tentativa de homicídio, é o que parece ser, né? Pelo menos inicialmente as características apontam para isso. Claro que a investigação vai trazer mais detalhes, mas esse homem estava baleado com 3 disparos, atingido por 3 disparos de arma de fogo aqui em nosso município. Fato esse ocorrido na rua 12 de outubro. É isso, Tieto. Dia a dia de uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Tem tudo que é bom, mas também tem tudo que é ruim. Mais alguma informação relevante da área policial, Tieto Henrique? Foram essas, Paulinho, as informações dentro da área da segurança pública e área policial de Iguatu e região, complementadas com os correspondentes.